Só esperar dar início aí. Bom, então agora, bom dia, boa tarde ou boa noite, oficialmente, até para quem estiver assistindo isso aqui gravado. Então vamos hoje, a discussão é deste texto aqui, que eu acho um texto excelente. Para mim é fundamental, para quem quer entender como que a política monetária afeta a economia brasileira. Até onde eu sei, e é algo que eu faço assim, quando eu falo, gente, até onde eu sei, isso aqui não é querer me achar nem nada, não, mas assim, eu converso muito com um monte de gente. Eu acabo sempre tendo a tendência de que, meu Deus, eu posso estar desatualizado, pode ter algo que eu acho que eu sei, mas eu estou sabendo errado, ou eu não estou mais sabendo. Então eu converso muito com pessoas, vocês veem aí pelo Economia em Foco, né, com um monte de gente que, tudo conhecido, amigo. Então eu estou sempre trocando ideia por WhatsApp, mandando e-mail para várias pessoas, para me manter atualizado, e graças a Deus eu tenho bons amigos que também são professores de monetária. Então dá para ter um intercâmbio de informações de economia monetária muito, muito interessante. Porque às vezes eu acho um troço interessante, compartilho com eles, daí eles acham e mandam para mim, então a gente consegue trocar muita ideia boa. Esse texto, até onde eu e a minha rede sabe, não tem nenhum melhor ainda. Ele é de 2015, mas ninguém escreveu um desse jeito até hoje. Então, por mais que ele já tenha aí uma certa idade, ele ainda é atual, porque os fenômenos que ele descreve ainda estão aí, funcionando, talvez até mais intenso do que na época que ele escreveu. Então é um texto assim, tem um termo para isso, né? Um texto seminal. Eu acho a palavra meio feia, mas dizem assim, é um texto que realmente ele é um marco do tipo, tal discussão, esse texto aqui, ele estabelece muito bem, ele vira um marco, fica por anos como a referência no assunto. Puxando um gancho com o que eu falei no início da aula, na parte não gravada, que eu estou estudando para as aulas de câmbio, né? É um tema que, infelizmente, tem pouca coisa escrita para descrever a estrutura do mercado de câmbio no Brasil. Tem muito de econometria, de ver o que impacta na taxa de câmbio futuro, o que impacta, como que as intervenções do Banco Central afetam. Enfim, tudo isso tem muita econometria, mas não tem descrição do mercado em si. E o texto seminal, digamos assim, do mercado de câmbio brasileiro é um de 2004. Ninguém escreveu um novo ainda. Vendo essa oportunidade, eu e um amigo meu, a gente está começando devagarzinho a escrever um, mas talvez alguém escreva um outro. Surgiram outros, mas meio mal escritos. E não acabaram não pegando muito traquejo. Então, lá na parte de câmbio, o seminal ainda é um de 2004. E todos os que tentaram fazer algo melhor ainda não conseguiram. Então, esse de 2015 do Ricardo Barbosa é realmente um marco. Assim. Até hoje ainda não apareceu nada melhor para sintetizar os mecanismos de transmissão, né, da nossa política monetária. E ele para quem tem Twitter, né, para quem usa essa droga, é um bom perfil para se seguir no Twitter, porque ele não tuita muito, mas ele faz boas análises, ele escreve boas colunas de jornal e ele compartilha isso no Twitter. Então é um bom nome para se seguir. Ele é funcionário do BNDES e, enfim, é um bom economista, é alguém que eu sempre leio ou escuto quando ele tem algo a dizer. Então vamos lá, o que é o objetivo dele? O objetivo dele é explicar o alto nível da nossa taxa básica de juros, da nossa Selic. Quando eu dei essa aula semestre passado, foi engraçado, que eu disse, o objetivo dele tá... Eu dei uma de Pai Silvio, agora parando para pensar que eu falei. O objetivo do texto dele hoje parece um pouco deslocado, porque a taxa de juros está muito baixa, mas taxa de juros alta é uma coisa estrutural da economia brasileira. Logo, logo, a Selic sobe de novo. Deixa eu botar o próximo slide. Eu dei essa aula também quando eu entrei na UFC, que foi justamente aqui, em novembro de 2020. Então, quando eu entrei e montei essa aula, foi uma das primeiras que eu dei em tópicos, estava justamente nesse ponto aqui. Então, o gráfico ele acabava dessa risquinha para trás que ele tinha, não tinha esse outro resto. Então, eu dava aula e ficava até meio assim, putz, eu vou falar de um texto que o objetivo é descrever por que a Selic é tão alta. Quando ele escreveu, estava aqui, ó, quando foi publicado. Né? Ele escreveu um pouco antes, daí texto, quando a pessoa escreve, ela manda para conhecido ler, para fazer comentário, manda para um congresso, até que é publicado na revista. Então, foi publicado aqui, provavelmente ele escreveu aqui. Então, estava num patamar alto. Quando eu fui dar aula, eu falei, cara, daí agora o fenômeno está ao contrário, né? Mas eu sempre dizia, gente, logo, logo a taxa Selic vai subir. É algo estrutural. Bom, ó, parece que o Banco Central me ouviu. Não é só o André Esteves que é bem conectado, eu também sou.
Então, não, brincadeira, eu não conheço ninguém grande no Banco Central, mas está aí. Então, estamos voltando a ter uma Selic alta. Então, do semestre passado para cá já temos essa mudança. Ele tenta explicar por que a nossa Selic é tão alta. Se for resumir o argumento dele basicamente é o seguinte: a Selic é alta porque o objetivo da nossa Selic, a gente está no regime de metas de inflação, então o Banco Central ele mexe na Selic para impactar na inflação. Só que entre a Selic e a inflação tem um caminho gigantesco. E esse caminho gigantesco, no Brasil, é cheio de buraco, é cheio de lombada, tem radar, que não deixa você correr muito. Enfim, ou se fossem tubulações, que é uma analogia que ele faz muito, né? São canais obstruídos. A água não corre direito. Por isso, como tem esses canais... IGPM, commodities, o grosso do texto é justamente apontar para vários desses canais, né, obstruídos. Então, o termo que ele usa são obstruções nos canais. A água não passa direito. Eu tenho aqui taxa Selic, eu tenho aqui inflação. Então, é como se eu abrisse uma torneira ou irrigasse uma plantação por vários canais, então a água vai sair daqui e vai irrigando, até chegar lá no fim. Só que no meio do caminho esses canais estão todos emperrados. Então, para eu conseguir chegar daqui para cá, não é só uma aberturazinha da torneira que faz a água vir. Eu tenho que fazer uma tsunami para passar por cima das obstruções e conseguir atingir a inflação. O que seria isso no contexto da Selic? Para combater a inflação, outros países podem subir a taxa de juros só um pouco para reduzir um pouco a inflação. A gente, para conseguir chegar lá, tem que subir um monte a taxa de juros, porque demora para chegar e às vezes nem chega. Então, resumidamente, já dando spoiler, né, a conclusão dele é essa. Daí a gente vai entender o porquê ao longo do texto. E mais um spoiler, ele descreve 5 pontos que fazem com que, da Selic para a inflação, o caminho seja muito obstruído, e por isso que para um determinado objetivo de redução na inflação, o choque nos juros tem que ser muito intenso. Muito intenso porque nosso mercado de crédito tem muito crédito direcionado, o crédito livre, como proporção da renda, é pouco. A nossa estrutura termo da taxa de juros, o que é isso? São as taxas de juros ao longo de vários prazos. Então tem a taxa do overnight, que é o que os bancos no interbancário pegam para se financiar de hoje para amanhã, só para fechar o que faltou ali de caixa de um dia para o outro. Então essa é a taxa mais curta que existe. Daí tem taxa para empréstimo de uma semana, de um mês, 6 meses, um ano. Países como, por exemplo, os Estados Unidos, lá deve ter empréstimo e título financeiro para vários pontos, né, ao longo da curva do tempo. Aqui no Brasil você vai ter títulos públicos para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Debêntures já não é um troço muito utilizado e também é meio pingado, assim. Você não tem, por exemplo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3, 3 e meio, assim vai. É uma estrutura que tem buracos no meio. Você não tem um contínuo bonitinho. É a partir de 3 anos. O que? As debêntures? Debêntures, é. Obrigado pela informação, Natália. Então, ó, debêntures já não tem a cultura dos Estados Unidos, que é do commercial paper. Commercial paper é algo, em geral, 90 dias. Então, um negócio ali para 3 meses, né? Então, empréstimos de mais curto prazo, você já não tem as empresas não financeiras, né? Não tem acesso. E, além disso, e daí ligando com o ponto de baixo, né? As LFTs, elas são títulos pós-fixados e os juros que correm nelas é a taxa Selic. Então, a taxa Selic no Brasil é uma coisa meio estranha, porque ela é a taxa de prazo de um dia, porque é a taxa do mercado interbancário, que é algo overnight. Ao mesmo tempo, ela é a taxa que remunera 1/3 da dívida pública brasileira, porque 1/3 dos títulos, né, em valor, em volume, 1/3 da dívida do governo a mercado são LFTs, e LFTs estão indexadas na Selic. E o prazo médio das LFTs está entre 2 e 3 anos. Então, a Selic, na curva de juros, a Selic aparece como sendo a taxa de juros do overnight e a taxa de juros de títulos públicos com média 2, 3 anos. Então, ela está em 2 prazos completamente distintos pela existência das LFTs. Isso também contribui aqui no ponto 3 para a nossa estrutura a termo ser bagunçada. Além dela ter vários buracos, você tem uma taxa, que é a Selic, que aparece sendo algo para um dia e para títulos que são 2, 3 anos de vencimento. E além disso, a meta da inflação pega o índice cheio,
que é o IPCA como um todo, e dentro do IPCA é muito grande a participação de preços administrados. E preços administrados, como eu falei na aula passada, eles são determinados por medidas administrativas, são decretos e portarias de governo, são leis que determinam que o reajuste é automático obedecendo a algum, já passo para você, Luiz, obedecendo a algum critério que está determinado em lei. Ah, Natália, 1 ano. Então, obrigado de novo pela informação, Natália. Mas ainda não temos, para você ver, né, nada como os commercial papers dos Estados Unidos, que são para prazos de poucos meses. Né? Não temos isso aqui. Então, daí, os administrados são preços que não respondem à demanda agregada. Então, a economia pode estar aquecida ou desaquecida, isso não é uma influência direta no preço deles, porque eles respondem a outros critérios. Foi o Luiz que levantou a mão? Era só um comentário mesmo. É que em 2015, a inflação de 10%, um pouco mais de 10%, boa parte dela foi causada pelo aumento dos preços administrados. Exato. Então lá, até aparece nos gráficos, né, eu acho, da aula anterior, né, do estudo lá do Cláudio dos Santos. Então, se represou a inflação dos preços administrados por 2, 3 anos e soltou de uma vez só. Então, foi um choque de inflação e não foi um aumento de demanda, não foi câmbio, não foi nada dos canais clássicos para aumentar a inflação, foi preços administrados. Então vamos lá, o que ele faz? Eu acho esse texto brilhante por vários motivos. Um deles é que ele faz uma revisão de literatura muito boa, porque o que é o objetivo dele? Isso é algo que eu sempre ressalto nos textos quando eu gosto muito, né? O método que o cara explora o assunto, o método do anterior, né, do Cláudio dos Santos, né, ele cercou o assunto por tudo que é tipo de base de dados para tentar entender o fenômeno da inflação de serviço. O Ricardo Barbosa ele quer explicar por que a Selic é tão alta. O argumento dele é que tem a ver com essas 5 coisas. Ele vai para a revisão de literatura e diz, eu vou ler os principais argumentos que tentam explicar por que a Selic é tão alta e vou desmontar um por um. E ele desmonta muito brilhantemente, né, para reforçar o ponto dele. Então é uma outra parte que eu acho genial do texto, que é a primeira seção, né, o iniciozinho. Então, por exemplo, esses 2 autores argumentam que o Brasil tem uma Selic muito alta porque a gente é muito endividado, a nossa razão de dívida PIB é muito alta. Por conta disso, né, mais dívida, mais risco, para correr mais risco eu quero ter mais retorno, juros mais altos. Só que daí ele fala, bom, os dados não estão batendo com isso, porque a dívida vem subindo ao longo do tempo e a taxa Selic vem caindo ao longo do tempo. Então, a correlação está justamente contrária. Não é uma dívida alta que está deixando nossos juros tão altos, porque os juros foram mais altos, eles ainda são altos, mas estão em queda. E a dívida era alta, mas está mais alta ainda. Então, está indo na direção contrária. Um outro argumento que aparece muito, que foi desmentido até pelas próprias pessoas que criaram a ideia, que é do Pércio Arida, do Baixa e do André Lara Rezende, que eles apontam para a questão da incerteza jurisdicional, meio que dá para ressuscitar agora, né, esse argumento, porque a incerteza jurisdicional é justamente o que a gente falou na parte em off da aula, né, enfim, a PEC dos precatórios, daí você muda a regra, muda a lei, para poder burlar a lei antiga, né, quebrar a lei antiga, mas você cria uma nova para poder não estar fora da lei. E aí, quem estava com a dívida antes, né, para receber, fica como? Né? Incerteza jurisdicional. Então, eles, lá em 2004, argumentaram que a nossa Selic é alta porque a gente é bagunçado, você nunca sabe direito onde as coisas vão dar, por conta disso os investidores exigem um juros muito alto. A questão é que não tem nenhuma evidência empírica clara de dizer assim, eu consigo demonstrar por A mais B, sei lá, uma econometria, um argumento, assim, um estudo de caso que mostre que é isso. E o André Lara Rezende, que é um dos proponentes da ideia, depois foi lá e desmentiu. Desmentiu não, né? Ele falou, eu pensava isso, acho que não é mais o caso, acho que a nossa Selic é alta por outros motivos. Diga, Roberto. Por exemplo, o caso lá do ajuste de 2016 e 2017, poderia ser usado para tentar corroborar com essa tese dele. Qual ajuste você fala, Roberto? O que, a inflação baixou para 2,7 com queda na Selic. Seria basicamente um ajuste... Teto de gasto, você fala disso? Na real, não só teto de gasto, mas uma série de medidas de caráter mais
que Assim, influenciou muitas expectativas, que Uhum. afetou muito a questão de expectativas. Então, Uhum. a gente está melhorando a parte institucional, Uhum. a gente está conseguindo baixar a inflação, baixando os juros, algo desse tipo. Uhum. Não. Dá para argumentar, né? Eu não concordo tanto assim com essa ideia, então eu acabo deixando ela um pouco. Embora depois de ontem, eu acho que eu estou começando a pular para esse time aqui. Mas talvez dê para argumentar, né? A inflação caiu porque em 2016, 2017 se aprovou o teto e outras reformas, criou-se um ambiente de maior certeza, a inflação caiu. Daí, quando você bagunça, como já estamos fazendo há alguns anos, a inflação volta a subir. Pode ser por aí, não sei. Talvez dê para corroborar, sim. Talvez seja um ponto, né, favorável a essa ideia. Seria interessante ouvir o André Lara Rezende agora, né? Ver, meu amigo, você acreditava nisso, deixou de acreditar e depois de ontem. Será que você voltou para cá? Bom, enfim, um outro autor em 2008, ele coloca a taxa de juros sendo alta como o que esse autor aqui chama de uma coalizão de interesses ao redor de uma Selic muito alta. Que coalizão seria essa? Uma coalizão entre dirigentes do Banco Central e setor financeiro. Os dirigentes do Banco Central querem uma Selic alta porque isso passa a imagem de um Banco Central muito austero, muito comprometido com o combate à inflação, ou seja, muito crível, com uma credibilidade muito alta. E daí os dirigentes e gestores passam por pessoas muito sérias e ganham uma reputação para sua carreira, por serem assim muito comprometidos com manter a inflação no lugar via Selic muito alta. E o sistema financeiro também não tem por que reclamar desse sistema, porque esse juros muito alto remunera o interbancário, remunera títulos públicos e, por escala, né, todas as outras taxas de juros, o que favorece a lucratividade deles, então seria bom para as duas partes. A questão é que se essa coalizão fosse verdadeira e a Selic fosse sistematicamente mantida alta, deveria-se estar vendo uma inflação consistentemente abaixo da meta, segundo o argumento do Ricardo Barbosa, e não é o que se vê. Em negro aqui você tem a meta, e aqui a inflação, e para a maior parte dos períodos, exceto 2006, 2009, a inflação está sempre acima da meta. Ou seja, a Selic está alta, mas não está alta o suficiente para jogar a inflação para baixo do centro da meta. Né? Então talvez essa coalizão ou não exista ou seja muito fraca. Pode falar, Natália. Professor, quais são os critérios que o Copom tem para determinar a taxa de juros? Porque ela é determinada. Então, isso aí também explica algo que a economia evita falar, né? Das escolhas políticas para certas decisões. Então, a gente vai ver uma série de argumentos técnicos que ainda vai sobrar um espaço para dizer assim, isso aqui não é explicado por esses argumentos técnicos, entendeu? Então, eu queria saber o que é que o Copom abertamente diz, se ele pontua para justificar um aumento percentual da Selic, ou se não tem isso. Então, como é que é a reunião do Copom? Até eu vou acabar repetindo isso em aulas futuras, não sei até se eu já não falei. O que é na reunião do Copom? Ela dura 2 dias, ela tem o dia 1 e o dia 2. No dia 1 da reunião do Copom, se reúnem. O Copom são todos os diretores do Banco Central, né? Todas as diretorias, mais o Roberto Campos Neto, que é o presidente, com suas conexões com André Esteves e seus dólares offshore. Então, esse é o Copom. No primeiro dia, reúnem-se essas pessoas e vão diretores ou chefes de departamentos do Banco Central fazer apresentações. É como se fosse uma reunião de análise de conjuntura. Então, o Banco Central ele é gigantesco, ele tem um monte de funcionário. Então, vai lá, sei lá, o Departamento de Relações Internacionais. Ele prepara uma apresentação para mostrar o cenário internacional que a gente vê é esse. Então, sei lá, risco de lá nos Estados Unidos os estímulos monetários por conta da pandemia serem cortados. Isso é algo que está acontecendo mesmo. Então, quando eles começarem a diminuir esse estímulo deles, eles provavelmente vão subir a taxa de juros deles e a gente vai ter que subir a nossa para manter uma paridade de juros próxima e o câmbio não disparar. Daí vai um outro departamento, sei lá, o departamento de mercado aberto, e diz: o mercado interbancário, da última reunião do Copom para cá, estava tranquilo, os bancos estão bem, não faltou reservas, não tivemos que intervir muito, a Selic efetiva estava próxima da Selic meta, ou não, o mercado está nervoso, a gente teve que fazer muita operação de mercado aberto. O DEMAB, que é o Departamento de Operação de Mercado Aberto, também é quem gere swaps cambiais e tudo mais, então
Eles podem dizer o mercado cambial estava nervoso ou estava tranquilo, enfim, eles contam uma história e dizem como está o mercado. Vai o departamento econômico, que é onde tem, aliás, a diretoria econômica, que é onde tem os departamentos de pesquisa. Eles falam, o nosso modelo econométrico, eles têm vários, né? Então, esse nosso modelo está dizendo que a inflação daqui 6 meses, 1 ano, vai para tal ponto. E para puxar a Selic para a meta, tem que subir os juros em tanto, essa é a nossa estimativa econométrica. Então, são várias informações. Toda a inteligência do Banco Central vai no primeiro dia da reunião do Copom e apresenta para todos os diretores e para o presidente as suas argumentações. Agora, essa galera só apresenta. Eles não decidem, eles não votam, e eles podem apresentar argumentos e dizer, todo mundo que estudou alguma coisa aqui no Banco Central, de uma reunião do Copom para outra, argumenta, por exemplo, que a Selic tem que subir 0,5%. Esse é o nosso parecer de nós que estudamos o setor internacional, como que está o mercado bancário, como que está o mercado de câmbio, os caras da econometria. Todo mundo concordou que 0,5% de alta na Selic está de boa. É isso que a gente precisa. Daí vem o segundo dia da reunião. Essa é feita de portas fechadas, não vai mais ninguém, só vai os diretores e o presidente do Banco Central. E lá eles votam para subir, descer ou manter a Selic, se subir ou descer, em quantos pontos percentuais. Eles têm que seguir o que os funcionários disseram no primeiro dia da reunião? Não. Se todo mundo que apresentou os dados no primeiro dia da reunião falar tem que subir a Selic em 0,5%, porque a gente estudou, a gente viu tudo que dá para ver, 0,5%. Eles vão lá e falam, mas vai descer 0,5%. Eles podem, não tem nada que impeça. Se eles falar, tudo bem, eles falaram subir só 0,5%, eu vou subir 1,5%, só para subir mais. Eles podem. É divulgado depois como cada diretor votou? Não se divulga, tipo, o diretor fulano de tal quis subir tantos por cento. O ciclano de tal quis subir menos. O outro não quis subir, o outro quis baixar. Não se divulga isso. A ata do Copom é uma ata da reunião, mas, obviamente, para quem já participou de reunião e leu a ata, é raro a ata contar tudo o que aconteceu numa reunião. Ainda mais uma reunião que dura um dia inteiro. E dizem que o mecanismo de decisão do Copom é por maioria. Então, você tem todos os diretores, o Banco Central diz, mas não mostra depois se foi isso que aconteceu, diz que se a maioria simples dos diretores concordar com uma certa posição, uma certa movimentação, vai ser essa que vai ser implementada. Tem muito estudo acadêmico sobre isso, sobre como os comitês de política monetária em cada país votam e escolhem, né, para onde vai a sua taxa básica de juros. Então, no Brasil não tem tanta transparência, outros países divulgam exatamente o placar, do tipo, o fulano quis isso, o outro quis aquilo, maioria votou Selic X%. Beleza, tem países que têm bancos centrais altamente transparentes. O Fed, as reuniões do Comitê de Política Monetária deles, é gravado o áudio, e ele é disponibilizado alguns anos depois. Sempre me esqueço quantos anos depois é divulgado, mas dá para você ouvir o áudio depois, alguns anos. Não é 1 ano nem 2 depois, não, tá? Acho que é coisa de 10 anos, algo assim. Então, em algum momento, todo mundo vai saber o que rolou nas reuniões do Fed. No do Brasil, ninguém vai. Então, não tem exatamente como saber. Depois do áudio do André Esteves, né? Se o Roberto Campos Neto liga para o André Esteves antes da reunião do Copom para perguntar o que ele acha que deveria ser feito com a Selic, né, a gente não sabe direito até onde isso vai. O Banco Central, que por mais que tente passar hoje a impressão de ser independente, as indicações foram todas políticas. Muitos dos diretores hoje do Banco Central foram indicações porque o Roberto Campos Neto foi lá e falou, quero esse é aquele. Se é o presidente quem está indicando os membros da diretoria, então o presidente tem um peso maior na decisão da Selic do que a diretoria. Então esse é um outro aspecto, além de todos esses que eu estou falando, que é quem botou o presidente lá e quem botou os membros da diretoria. Porque se é o presidente do Banco Central quem está escolhendo os diretores, né, está escolhendo a composição da diretoria, então ele vai ter um peso, a opinião dele sobre o que fazer com a Selic tem um peso maior, porque ele provavelmente vai colocar mais pessoas que concordem com ele do que pessoas que discordem. Né? É a tendência, pode ser que não seja. Então, assim, o mecanismo ele é bem, não sei nem o que dizer, Natália, nebuloso. Aquela coisa, né?
Eu gosto muito do Paulo Gala, sou suspeita aqui, porque eu sempre cito ele nas aulas, mas ele fez um vídeo, uma crítica muito boa sobre esse tema da independência do Banco Central, que, poxa, coisa para inglês ver. Na verdade, quem influencia as decisões do Banco Central são os grandes banqueiros, são as pessoas em cargo ali de confiança, de estratégia, que sai de um Itaú, de um BTG, disso, aquilo, outro, e fica transitando no governo com informação privilegiada. Então, essas coisas influenciam com certeza. Na época do Fernando Henrique, a gente viu isso fortemente com Armínio Fraga, que botou a taxa de juros a 45%. Então, assim, acho que foi o ápice que o Brasil chegou, foi num governo liberal que deveria tentar baixar a taxa de juros, não artificialmente, né? Mas buscar mecanismos para isso, para aquecer a economia. E não, ficou ali 45%, pagando um título público caríssimo, e, pois é, e desaquecendo a economia real, porque o banco privado, ele usa como argumento uma Selic alta para manter o seu crédito caro e, consequentemente, seu spread alto também. Uhum. Assim, Natália, o meu lado pessoal está concordando com tudo que você falou. O meu lado, como professor educador, vou só puxar um apelo assim para não tento nunca ficar dizendo mais a minha opinião do que outra coisa para vocês, né? Óbvio que é impossível eu chegar aqui e dar uma aula totalmente sem ter opinião nem nada. Mas, assim, pelo menos para puxar questões para reflexões para quem tem a tendência a não concordar com esse lado da história, questões boas para a pessoa pensar, porque eu acho que nenhuma ideia nossa deve ser assim, escrita a ferro e fogo, no sentido do tipo, eu acredito nisso, ponto, acabou, tá tudo. Todo mundo que discorda é burro ou mal intencionado, e a verdade é essa aqui e não vou mudar de ideia. Então, questionamentos para quem não acredita nisso. Então, a independência do Banco Central, ele é independente de quem? Porque dá para deixar ele independente do governo, mas ele, ao ficar independente do governo, ele consegue ser independente do mercado financeiro, que é o setor que ele regula, que ele é o regulador desse mercado. Ele consegue ter essa independência? Será que tem como? E se tem como, já estamos lá hoje ou a gente tem que andar mais para conseguir chegar nesse ponto? Se acha que hoje estamos em uma boa posição, como explicar a tal da ligação do André Esteves para o Roberto Campos Neto? Como explicar essa conexão entre um grande banqueiro e o presidente do Banco Central, ligando para pedir opinião sobre a Selic, né, para um banqueiro? Então são questões importantes de se pensar, né? E por que ter a independência? Seria desejável uma independência tanto do mercado financeiro quanto do governo? Seria melhor ser dependente um pouquinho de cada um? Porque também regular o mercado financeiro sem ter nenhuma interação com ele, sem ter zero interação, talvez seja ir longe demais, né? Talvez precise ter alguma conexão com o sistema financeiro, de vez em quando até contratar algum dirigente do setor financeiro para entender como eles operam e conseguir regular de um modo mais eficiente, né? Ou não. Enfim, tem muitas questões para se pensar, mas enfim, estamos desviando do assunto, já é 5 horas, a igreja de Nossa Senhora de Fátima está aqui badalando, ela bate de hora em hora o sino, ele não me faz perder o horário, então deixa eu voltar aqui para a aula. Mas são debates, a aula hoje eu estou achando ela bem interessante, estou achando que está dando para falar de muito assunto. Mas se vocês quiserem se estender nessas discussões, gente, podemos ficar bem à vontade. Tá? Bom, só para finalizar aqui essa revisão de literatura que o autor faz, esse outro trabalho aqui, o Barros 2011, diz que a nossa taxa de juros é muito alta porque o brasileiro é muito impaciente, então precisa ter um juros muito alto para fazer com que a poupança seja algo atrativo. Então, só com juros muito altos para induzir as pessoas a gastar menos, a poupar mais. Ou, no termo mais técnico, né, adiar o consumo presente. Mas essa hipótese, ela, além de ser difícil de provar, né, empiricamente, como é que você mede impaciência? Né? Que instrumento você usa para medir isso? Além disso, ela vem junto com outras perguntas, talvez até mais difíceis de responder. Beleza, se a gente é impaciente, de onde sai essa impaciência? Por que somos assim? E por que só nós somos tão impacientes? Porque só nós temos uma taxa de juros tão alta. Então, por que só brasileiro é tão impaciente? Ninguém mais é impaciente no mundo, só a gente. Então, tem até um certo julgamento moral nisso. Total, né? De achar que o brasileiro, enfim, né? Daria para parafrasear nosso vice-presidente. Não sei se a ABIN vai estar grampeando essa aula ou não, né?
Mas ele falou que o brasileiro puxou a indolência do índio e a malandragem do negro. Pode ser um pensamento meio racista desses, né, por trás disso aqui. Enfim, tem de tudo na economia. O Bresser Pereira e o Nakano argumentam que nossa taxa de juros é alta porque ela tem muitos objetivos. Daí ela tem muito objetivo, obviamente não tem nada, e daí nessa tentativa de acertar vários objetivos, acaba tendo que ficar alta. Então, entre os objetivos múltiplos seria reduzir demanda para controlar a inflação, limitar a desvalorização cambial para evitar a inflação de custos, atrair capital para fechar balanço de pagamentos, induzir investidor a comprar título para financiar a dívida pública, reduzir déficit comercial através de controle de demanda interna, talvez cuidar para que o câmbio não caia tanto a ponto de desindustrializar. Então tem esses vários pontos. A contra-argumentação do Ricardo Barbosa é dizer a gente só tem um regime que é o de metas de inflação, então a gente só tem um objetivo, controlar a inflação. Então não existe isso de objetivo múltiplo, porque a lei diz que a gente só tem um objetivo. Então não dá para explicar de um modo assim muito exato, né, por essa via. E o último argumento do Oreiro e Paulo é que, esse eu até adiantei antes, né, é o único país no mundo onde o mercado monetário e o mercado de dívida pública eles estão muito conectados por meio das LFTs. Então a taxa Selic ela tem que cumprir duas funções, é a mesma taxa de juros, e ela é uma taxa que corre nos empréstimos no mercado interbancário, e também a taxa pela qual o Tesouro rola 1/3 da sua dívida. Então, é uma taxa de juros funcionando para duas coisas, são dois mercados muito conectados. Essa conexão faz com que o juros seja alto. A contra-argumentação do Ricardo Barbosa é que se essa função de rolagem de dívida prendesse a Selic em um patamar muito elevado, por estar num patamar muito elevado, deveríamos ter uma inflação consistentemente abaixo da meta, por ela estar muito alta, né, o que não é o caso. Bom, feita essa introdução aqui, né, do texto dele, vamos ver os canais de transmissão, né? Como que a política monetária vai bater lá na inflação. Então, ele considera que existem 5 canais que faz com que uma mexida lá na Selic vá bater na inflação. Então, por um lado, a taxa de juros ela vai pelo canal do crédito, que é o preço, né, de todos os empréstimos e financiamentos. Por outro, por valor de ativos financeiros. Outro, pelo câmbio, eu vou abrir cada um com calma, tá? Outro, por todas as taxas de juros, e outro, pelas expectativas inflacionárias. Então, vamos ver um por um. Deixa eu só mostrar a figurinha primeiro, que essa figurinha eu acho genial. O Roberto é meu orientando TCC, e ontem mesmo eu falei para ele, cara, essa figurinha aqui é muito boa, eu gosto muito dela. Então, tá aqui a taxa de juros, tá aqui a inflação. A gente mexe aqui para chegar aqui. Então, o canal do crédito vai por aqui, mexo nos juros, vai mexer no crédito, outro pelo valor dos ativos, outro pelas taxas de juros. Esses 3 vão impactar na demanda agregada e a demanda agregada na inflação. Mais demanda, mais os preços sobem, preço subindo, inflação. E vice-versa. O câmbio ele vai nas duas partes, ele vai tanto via demanda, porque a depender de onde o câmbio está, ele pode estar estimulando exportações, que é um aumento na demanda agregada, ou desestimulando, que é uma queda na demanda agregada. Mas também a taxa de câmbio é diretamente o preço dos produtos importados. Então também tem uma parte que vai direto na inflação, sem ser mediado pela demanda agregada. E aqui as expectativas, daí nas expectativas tem uma setinha que vai e volta, né? Porque a expectativa influencia a inflação, mas a inflação também influencia na expectativa. Então tem uma coisinha circular aqui. Então vamos ver agora cada canal com calma. Então, canal de crédito. Então, juros mais altos. Está muito caro eu pegar o empréstimo financiamento, então eu vou pegar menos crédito e financiamentos, vou reduzir meu consumo, eu, família, pessoa física, menos consumo, o C está dentro do Y, então menos consumo, menos PIB. PIB caindo, atividade econômica mais fraca, a tendência é que os preços não cresçam tanto ou até caiam, cai a inflação. E também pelo investimento. Os juros mais altos encarecem o investimento das empresas, então mesma coisa. Subiu a Selic, subiram os juros de todos os empréstimos, cai o consumo pelo que eu expliquei antes, cai o investimento das empresas. Investimento também está dentro do Y, então cai o PIB, atividade econômica mais fraca, cai a inflação. Valor dos ativos. Existe uma relação inversa entre preço de títulos e taxa de juros. Eu já expliquei isso aqui para vocês, gente. Essa relação inversa, vocês já
Eu já falei disso ou não? Só para me lembrar. Pelo jeito não, né? Enfim, tem dois jeitos de entender isso aqui. Um é o seguinte. Eu tô aqui, gente, eu perguntei, ninguém falou absolutamente nada. Caiu minha internet? Só para se a Multiplay... Não, tá Não, tá tudo perfeito. bem. Tá, beleza, não. É só porque a Multiplay sempre me deixa inseguro. Eu sempre fico sem saber o que está acontecendo. Então, uma questão é o seguinte. Se a taxa básica sobe, por exemplo, Selic, vai em algum momento ter uma corrida, por exemplo, para fora de ações na bolsa e indo para a renda fixa. Porque a bolsa pode estar crescendo bastante, mas chega uma hora que eu já comentei, então eu vou só resumir aqui bastante. Se a Selic sobe, se ela subir muito, quanto mais ela vai subindo, menos atrativo fica a renda variável, mais atrativo fica a renda fixa. Então as pessoas têm a tendência a vender os seus títulos, as suas ações, né, e outros ativos financeiros para ir para a renda fixa, e esses ativos têm a tendência a cair o preço. O outro é o seguinte, títulos, em geral, eles são o seguinte, eles têm um valor lá no vencimento, geralmente é R$1.000, R$10.000, né, múltiplos de 10. Então, você compra uma LFT, uma NTNB, qualquer coisa assim, lá no vencimento tu ganha R$1.000. Obviamente, você compra por menos que R$1.000. A taxa de juros é a diferença do preço de mercado de hoje para quanto que vai valer lá no vencimento. No vencimento vale 1.000. Então, se hoje eu estou comprando por 800, esse 8 ficou bem feio. A taxa de juros é uma. Se eu compro por 700 e o vencimento é o mesmo, o tempo que tem que correr é o mesmo, esse 700 vai render mais para poder chegar nesses 1.000. Né? Tem que ter um rendimento maior esses 700 para chegar nos mesmos R$1.000 que esses 800 aqui em cima. Então, se os dois, se o prazo é um ano, né, 800 para virar R$1.000 em um ano é uma taxa de juros. R$700 para virar R$1.000 em um ano tem que ser um juros maior para fazer esses 700 render mais rápido. E vice-versa. Né? Se fosse 900, era um juros mais baixo, porque ele precisa render menos. Então, mudanças na taxa de juros também são mudanças no preço dos próprios títulos públicos sendo negociados. Então, tem essa relação inversa entre juros e preços de ativos. Então, subiu taxa de juros, é o I minúsculo aqui, a tendência é o preço dos ativos cair. O preço de ativos caindo significa o quê? Você está menos rico, você perdeu riqueza, então cai a riqueza, que é o W. Como riqueza é uma parte do consumo, porque a gente consome renda, mas a gente também consome riqueza. Se eu estou perdendo riqueza, eu vou consumir menos, daí de novo, consumo menos, desaqueço a atividade econômica, e a tendência é que uma atividade econômica menos aquecida reduza a inflação. Diga, Natália, pode falar. Professor, talvez essa pergunta, essa aula seja dividida em duas partes, né? Mas a questão do mercado financeiro com o teto de gastos, porque assim, o teto, apesar de toda a crítica da gente, ele mostrou algo que o Brasil nunca viu, né? Que foi um juro bem baixo, mas também uma atividade econômica baixa, que até o mercado imobiliário agora só retomou porque ainda pegou um crédito barato, conseguiu, enfim, dinheiro e ainda está em alta. Talvez um dos poucos setores da economia que ainda estejam aquecidos é o mercado imobiliário. Mas, assim, o geral o mercado financeiro ainda tenta sustentar o teto para evitar que o título público fique mais vantajoso do que os títulos privados, seria isso? Não sei, assim, como é uma pergunta mais geral, daí de novo eu vou acabar tendo que vir aqui com opinião minha, né? Então, vou já de novo dar o disclaimer, né, de que eu acredito em algo que pode ser que não seja exatamente assim que o mundo funciona. Então, eu, pessoalmente, porque o que você falou, vou até desenhar aqui o que você falou. Você falou, vou desenhar, daí vai ficar na letra feia, né? Você falou que o teto de gastos foi o que ajudou a cair a taxa de juros, né? E a queda na taxa de juros foi o que permitiu, por exemplo, você ter uma... Aliás, não seria para cá, né? Melhorar o setor imobiliário, por exemplo, daí menos juros. Daí tem gente que vai dizer que foi isso que subiu também o câmbio, fez ele desvalorizar, que foi isso que fez subir a inflação, enfim, vai ter todos esses canais aqui. Então tem vários pontos na análise, né? Que os juros vai fazer tudo isso desse lado, eu pessoalmente não tenho dúvidas. Uma queda nos juros vai bater aqui. Eu tenho dúvida só nessa causalidade aqui.
Porque eu não sei se foi o teto que permitiu a Selic cair tanto. Porque, assim, e isso é um argumento que isso é algo que só pode ser analisado via opinião. Essa perninha aqui do teto para a taxa de juros. Por quê? Porque isso econometricamente, você vai ter problemas de identificação do problema gigantescos. Por quê? Porque no período entre você, deixa eu voltar lá no slide da Selic. No período entre o teto, até 2016 eu não me lembro que, ou 2017, se alguém aí for rápido e conseguir achar quando foi o teto implementado, eu me esqueci. Mas foi no Temer, né? Então foi 16 ou 17, acho que foi 17. Ou foi 16? Não, foi 16. Foi 16, agora eu me lembro, eu estava no segundo ano do mestrado nesse ponto. Então foi em algum ponto de 2016. Então foi mais ou menos por aqui assim o teto. Bom, beleza, tá aqui o teto, tá aqui a queda na Selic, pronto, provamos. Só que nesse ponto aqui, não aconteceu só o teto. Aconteceu várias outras coisas no meio do caminho. E sem falar que também essa queda na Selic, daí vem um outro ponto que é uma questão mais de opinião do que outra coisa, que é o seguinte, a Selic, quem que manda no fim das contas na Selic? É o que o mercado quer ter de rendimento nos títulos públicos, é o que os investidores exigem. Obrigado aí, Luiz, dezembro de 2016. A taxa Selic é, em última instância, determinada pelo que o mercado exige de remuneração de títulos públicos por critérios de risco-retorno, ou é o Banco Central que define via operação de mercado aberto, criação de moeda via reservas bancárias, via interferência no mercado interbancário? Qual desses dois pontos é o determinante? O debate disso é infinito, tem muita tinta já foi gasta nesse debate, não tem uma conclusão, não tem uma resposta óbvia. Provavelmente é um pouco dos dois. Mas o que não se pode, na minha opinião, daí agora entra a minha opinião, não se pode negar que o Banco Central, se ele quiser reduzir um monte a taxa de juros, ele vai lá e reduz. Isso não é dizer que não tem consequência nenhuma. Vai ter todas as consequências de uma queda na taxa de juros, vai ter, sobre câmbio, sobre inflação, sobre crédito, sobre todo o resto. E também vai ter uma consequência que é, se o Banco Central resolver reduzir a taxa Selic para baixo, além do que os investidores exigem por uma relação risco-retorno de remuneração dos seus títulos, o mercado, em algum momento, não vai mais, por exemplo, comparecer em títulos de leilão do Tesouro Nacional, enfim, algum tipo de boicote vai ter e vai forçar o Banco Central a subir a Selic de volta. O que eu não tenho dúvidas é que se o Banco Central resolver dar uma de doido e baixar bruscamente, ele consegue, e vai ter consequências. A questão é que daí a outra ponta, que é o lado dos investidores, vai dizer se essa queda se sustenta no tempo ou não. Porque se os investidores acharem que o Banco Central exagerou, ele vai ter que uma hora voltar com a Selic para cima. Bom, esse meu argumento, isso que eu expliquei, querendo defender o meu ponto, tá, de análise. Então eu vou tentar defender meu argumento. A gente vê aqui nos dois pontos. O Banco Central quis descer rápido aqui, mal conseguiu manter aqui por um tempo, teve que subir de novo. Então aqui é o Banco Central exercendo a sua força, aqui são os investidores exercendo a sua. Aqui é o Banco Central no cabo de guerra de novo, resolvendo baixar os juros. Aqui é o mercado de novo, né, ou os investidores. É óbvio que tem várias coisas que explicam essa queda na taxa de juros. Então, por exemplo, o surto inflacionário da inflação de preços administrados que foi represada e solta em 2015, essa inflação uma hora se dissipou. Essa inflação por cair, pode ser que foi, deixa eu só ver quem levantou a mão, sumiu, não consegui ver, levanta de novo quem levantou, por favor. Natália, já passo de volta para você. Como estamos em um regime de meta de inflação, talvez pela inflação ter se dissipado e ter caído, foi o que permitiu a Selic cair depois, e não o teto de gastos. Pode ser que o movimento internacional do preço do dólar ao redor deste período é o que permitiu com que a Selic caísse. Então tem várias coisas no meio do caminho que podem fazer com que a Selic tenha tido essa queda. E pode ser que não foi nenhuma dessas coisas que daí seria o meu ponto. Pode ser só o Banco Central dando na doida e dizer, vou baixar por qualquer motivo, só para ver se eu consigo, algum motivo eleitoreiro, sei lá, qualquer motivo. Depois ele vê que ele não consegue, ele é forçado a subir essa taxa Selic. Então, amarrando de volta e devolvendo para você, Natália, que você levantou a mão de novo, eu
Este economista aqui falando com vocês não vê relação do teto de gastos para essa queda na Selic. Vocês vão achar milhares de outros que vão dizer que essa relação existe. Então, eu estou aqui só trazendo um outro jeito de tentar entender isso. Deixa eu só voltar para o rabisco que eu fiz nos seus slides, do seu raciocínio. Enfim, eu falei tanto que eu me perdi já. Devolvo para você complementar ou vir com outras perguntas. Natália? Oi, professor. Posso falar? Pode. Não, o que o senhor tinha comentado, a questão dos preços no mercado internacional e a decisão do aumento da Selic, que no caso influencia diretamente o mercado interno. Ou seja, eu fiz uma pergunta meio torta, mas o IPCA, os itens do IPCA, eles coincidem com os itens do IGPM. E boa parte que são commodities, tanto consumidas aqui como no mundo todo, né? Então, essa alta da inflação que está acontecendo no mundo todo, puxado aí pela volta dos mercados que estão consumindo, isso alterou muito o preço dos produtos internamente. Ou seja, e aí eu vi uma crítica uma vez de que essa subida acelerada da Selic para conter a inflação aqui, ela é inútil. Porque o fator dessa inflação, ele não é, vamos dizer assim, ele não é especificamente interno. Ele é influenciado por um fator externo, que a Selic não consegue controlar. Daí esse outro ponto que você puxou, daí de novo eu vou trazer mais uma opinião aqui, né, mais uma análise, se é que a gente pode chamar. Assim, que é o seguinte, deixa eu ver o que o Bruno, é um pouco delicado entender a causalidade dessas variáveis. Eu até aumentaria, Bruno, eu diria que é muito delicado entender a causalidade, porque assim, por isso que macroeconomia tem escolas de pensamento e micro não tem. A micro, isso não é mérito ou demérito de nenhuma das duas áreas da economia. É porque na micro, como ela é mais focalizada, você consegue ter estudos que vão te trazer uma causalidade muito clara. Na macro, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então é muito difícil você conseguir extrair causalidade das questões. Por isso que tem tanta opinião, por isso que cada economista vai acreditar numa coisa. Dá para escrever um quadro todo de DAG e não chegar no resultado. DAG, Alisson, seria o quê? Seria o que eu conheço. DAG é um termo que vem da computação. Não sei se a gente está falando do mesmo DAG. É o de Dynamic Cyclical Graph? É isso que você está falando? Ou você só escreveu errado? Não sei se a gente está falando da mesma coisa. Mas, enfim. Macro é difícil, gente. Macro é complicado. Por isso que tem tanta opinião, né? Por isso que brota tanta coisa. Mas disso que a Natália falou, só para eu dar mais... Já estou dando tanta opinião hoje, né? A aula já ficou bagunçada, eu vou dar mais uma. O que eu vejo muito da nossa inflação hoje, ela tem várias questões. Uma muito forte é o dólar, porque o dólar mais alto encarece tudo que a gente importa e faz com que aquilo que a gente exporta fique mais atrativo exportar do que deixar no mercado interno. Então, daí o cara que cria vaca, que planta soja, que planta milho, para ele vai ser melhor mandar a mercadoria para fora do que para dentro, então vai ter uma escassez relativa maior desses bens aqui dentro, o que leva a... Exatamente, Alisson, era isso aí que eu estava pensando também. Então, pensando junto. Então, esse produtor, ao mandar o produto para fora, a tendência é que ele fique mais escasso no mercado doméstico e, por estar mais escasso, sobe o preço, alta de preço e inflação. Isso é um lado que eu vejo, câmbio. Outro é o ciclo de alta de preços que está tendo em tudo internacionalmente, por quebra de estruturas produtivas, né, das cadeias de produção mundo afora por conta da pandemia, gera uma escassez de vários produtos. Então isso também vem uma inflação que é importada, que é mundial. Então isso aí a gente não tem nada a ver aqui dentro. O câmbio a gente tem um pouco mais a ver. E o outro lado que eu vejo da nossa inflação hoje vem muito da questão energética. Daí aqui eu coloco gasolina e energia elétrica. A energia elétrica talvez a gente não tenha tanto a ver agora. A gente está tendo, está em bandeira ultravermelha, né? Por conta de seca, a gente é muito dependente do nível de reservatórios, já não chove há anos. Chuva não é exatamente uma decisão política, né? Você pode até influenciar no nível de chuva no longo prazo se você, por exemplo, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, a evidência científica é gigantesca de que as chuvas de lá vêm da Amazônia. Então, se você derruba a floresta, você seca a chuva no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Consequentemente, os reservatórios vão cada vez se esvaziar mais e o preço da energia tende a subir. Mas não é um negócio direto, né? Você não derrubou um pé de árvore hoje, amanhã é uma nuvem a menos de chuva, né? Então, isso são processos que levam anos.
e não se está desmatando a Amazônia desde ontem. Né? Então tem o lado da energia elétrica, tem o lado da política de preços da Petrobras que pega a gasolina. Eu vejo a nossa inflação hoje vindo desses pontos todos. O câmbio alto, daí para mim o câmbio está alto porque a gente reduziu um monte a nossa taxa Selic, então isso é uma questão que tem mais a ver com o Banco Central. O lado da inflação internacional é culpa da pandemia, não é culpa de ninguém, e não tem, acho que, muito que a gente possa fazer, nem ninguém possa fazer a respeito. E o lado energético, que daí tem 2 pontos, né? Tem o lado da chuva, que não tem como resolver no curto prazo, até porque é um problema de longo prazo, e o lado da política de preços da Petrobras, que acaba encarecendo, né, a gasolina. Óbvio que tudo aqui pode ser mexido, né? O que dá para mexer, né? Não dá para mexer nas questões mais internacionais, mais globais. Mas a gente poderia não ter baixado a Selic tanto. Teria outras consequências. Tinha Sim, pode falar, desculpa. Um dos diretores sugeriu que talvez a taxa Selic poderia ser jogada a zero. Imagina os impactos disso depois. Imagina, vai ver, foi esse o voto dele no Copom, né? A gente nunca vai saber. Nunca vamos saber o que aconteceu. E daí começa a entrar nisso que eu estou falando, né, em terrenos que já são, assim, hipotéticos. Né? E se a Selic tivesse parado de cair aqui? Ou aqui? Se tivesse caído a zero, como esse diretor queria? Daí já não tem como saber, né? E se a política de preço da Petrobras mudar? Que impacto isso vai ter no câmbio? Porque daí vai ser uma intervenção numa grande empresa, vai mexer na nossa bolsa de... Já passo para você, Wesley. Vai mexer na nossa bolsa de valores, provavelmente vai afugentar capitais, o que vai bater no dólar. Então, tudo isso que eu estou falando, né? Se fosse feito o contrário, teria, obviamente, outras consequências, e exatamente saber como é que seria, né? É outra rodada de opinião em cima, porque daí, se a gente, para entender o que aconteceu, já tem 500 mil visões, imagina para debater o que teria acontecido se tivesse feito outra coisa, né? Wesley, pode falar. Professor, eu tenho um aspecto também que leva muito em conta que o real, ele se tornou nesse período uma das moedas mais desvalorizadas do mundo perante o dólar. E a gente vê que o dólar está caindo no mundo, mas no Brasil não. Ele está fazendo o inverso. E isso daí causa também um impacto, porque a moeda está se perdendo a força dela. Ela não dá essa credibilidade para o investidor lá de fora para trazer ou algo do tipo. E continua essa desvalorização. Se não me engano, ela ou é das primeiras, ou se não é a primeira moeda que está perdendo realmente esse poder de compra perante o dólar. Isso já tem, esse fenômeno tem alguns anos já. Eu acho que se não me engano, é desde 2019 que o real é consistentemente a que mais se desvaloriza perante o dólar, entre todas as moedas, ou pegando só as de países emergentes e tal. Óbvio que dificilmente você vai estar exatamente na média, né, de desvalorização, mas sei lá, vai ter momentos que você é o que menos desvalorizou, vai ter momentos que você é o que mais desvalorizou. Que era o que acontecia nos períodos anteriores, né? Tinha horas que a gente desvalorizava mais que os outros, às vezes menos que os outros. Tinha horas que a gente valorizava mais, às vezes valorizava. A gente oscilava, né? Nunca estava consistentemente em uma ponta. E já há alguns anos a gente está consistentemente sendo a que mais perde valor. E isso, a meu ver, de novo opinião, né? Hoje a aula virou opinião. É sinal de que algo ou algumas coisas estamos fazendo de errado, porque nós já há muito tempo, não foi um outlier, né? Não foi um período isolado que a gente se desvalorizou mais do que todos os outros, né? É algo que vem há muito tempo. Então são sinais de que algo a gente não fez. Daí, analistas de câmbio, que eu sigo vários no Twitter, porque é um mercado que eu tento entender cada vez mais, eu sinto que eu entendo muito pouco, mas é quase consenso dizer que essa baixa na Selic é o principal, se não um dos principais culpados a fazer o dólar ter subido tanto. Vários analistas acham isso. Porque isso aqui, se vocês forem olhar, porque para muito investidor o que importa mesmo não é a taxa nominal, é a real. E a real é a nominal menos a inflação. Esse pi ficou horrível. Quanto é que ficou a inflação 2020? Eu já me esqueci o valor. Eu sou ruim de lembrar nomes redondos, mas eu sei que já no chat alguém joga aí a inflação do ano passado. Mas vamos pegar aqui, ó, Selic, novembro do ano passado, estava em 2%. Então você tem aqui 2% menos a inflação
que foi 5 alguma coisa, se não me engano, ou foi mais? Não me lembro. Mas vamos chutar 5. Se fosse 5 a inflação, você já está com uma taxa real de menos 3. Então você já tem juro real negativo. Então o investimento já fica mais complicado, né, num cenário desse. E atração de capitais e todo o resto. Então, enfim, eu acho que muito do que aconteceu, 4,52. Bom, arredondando meio ponto para cima, igual todo aluno pede para o professor arredondar final de semestre, dá os 5% que eu coloquei aqui. Então, enfim, deixa eu tentar voltar para a aula, gente, já está dando quanto aqui? 5h30 quase. Não sei se eu termino esse assunto, vamos tentar terminar. Deixa eu voltar aqui. Os canais, a gente estava aqui no do valor dos ativos. Eu expliquei o ponto de cima, mas tem um outro ponto que é o seguinte. Essa queda no preço dos ativos também vai fazer com que o balanço contábil dos bancos perca valor. Porque o ativo está valendo menos, então o ativo contrai. Ao ter essa perda patrimonial, pode acontecer que muitos bancos resolvam, por exemplo, vou conceder menos crédito, porque eu estou perdendo valor aqui do lado do ativo, vou investir menos no crédito, que é algo mais arriscado, para tentar me recompor. Daí, ao ofertar menos crédito, cai consumo e investimento, que são atividades que dependem do crédito, a atividade econômica se reduz, e com isso derruba a inflação. Um outro canal, que é o do câmbio, daí esse eu já falei aqui várias vezes, né? Tem 2 subprodutos, um é juros altos atrai capital, daí vou fazer aqui um grafiquinho de oferta e demanda, oferta de dólar, demanda por dólar. Entrando muito capital, vai estar aumentando a oferta de divisas. Então a gente estava aqui, agora a gente está aqui, caiu o preço, ou seja, apreciou o câmbio. Daí aqui é o câmbio real, se apreciando, ele se apreciando faz com que as nossas importações líquidas ou as exportações líquidas caiam, porque vai ficar melhor para os produtos importados entram mais barato, então a gente vai querer comprar mais externo do que interno, o que reduz a atividade econômica e, de novo, temos a inflação caindo. Daí o canal das taxas de juros, que é a taxa básica de juros ao subir, eleva todas as demais taxas de juros. Porque, enfim, é uma escadinha, né? A taxa de curto prazo, para eu te emprestar de hoje para amanhã, é tanto. Para daqui a um ano, em um ano, corre mais incerteza do que de um dia para o outro. Então, por isso eu tenho que te cobrar um juros mais alto. Todas essas taxas longas subindo junto com a taxa curta, faz com que caia o investimento e, de novo, cai o consumo, meio que volta lá na explicação inicial, e daí derruba a atividade econômica e, por consequência, a inflação. E, por fim, as expectativas inflacionárias, que daí ela tem, digamos, múltiplas dimensões. Um é a própria subida dos juros já faz com que os agentes pensem, bom, está subindo os juros, a tendência é que em algum momento a inflação caia. Então eu já ajusto a minha expectativa agora, mas ao ajustar a minha expectativa, eu já, por exemplo, vou repassar menos um aumento de custos para frente, vou mudar aqui meus contratos, não vou querer indexar tanto. Então a própria expectativa já derruba a inflação. Ela pode também atuar via salários, porque se os trabalhadores acham que, ou os sindicatos acham que a inflação vai cair, eles podem ter demandas mais brandas para aumentos salariais, o que também ajuda a controlar a inflação. E, por fim, via taxa real de juros, porque a expectativa de inflação gera uma expectativa de taxa de juros e que gera, então, impactos de decisão de investimento, de consumo, de pegar crédito e tudo mais, que vão ter essa mesma tendência aqui no final. Então, o canal das expectativas, ele é amplo, digamos assim, ele tem muitas características, né, várias variáveis. Chegamos nessa figurinha. Agora, faltando meia hora para o fim, talvez até passe um pouco do tempo, espero que não seja um problema para vocês passar pouca coisa, não é meu costume, mas talvez passe só um pouquinho. O que o autor vai falar agora é, beleza, tudo que eu expliquei aqui, o autor dizendo não desse jeito, né, mas eu resumindo, mostra como que os juros vai impactar na inflação de algum jeito. O problema é que no Brasil a gente vai ter problemas nessa setinha, nessa aqui do crédito, tanto na entrada aqui quanto aqui. Vamos ter problema nessa entrada do preço dos ativos,
e das taxas de mercado. Então, temos 5 obstruções, que são aquelas que eu falei muito brevemente no início, e elas batem em todos esses canais. Meio que o que fica desobstruído é a taxa de câmbio e as expectativas. E as expectativas, elas até importam muito, mas para alguns analistas, o peso que ela joga em cima da inflação é muito menos do que a taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio é algo que de fato acontece. Na expectativa, às vezes você até espera que algo aconteça. Esperar que algo vai acontecer não necessariamente te dá o poder para agir em cima dessa expectativa, né? Tipo assim, analogia bem besta, mas estou a 150 por hora na rodovia, vou ultrapassar um carro na curva, opa, tá vindo um caminhão na contramão. Acho que eu vou bater e morrer. Você achar isso, às vezes não dá tempo de você desviar o carro e não bater e morrer, entendeu? Foi a única analogia que me veio à mente para tentar explicar esse argumento de alguns analistas, mas meio que é isso. Tipo, você esperar que algo vai acontecer não significa que você tenha os instrumentos para agir em cima dessa expectativa. Às vezes você acha que vai dar ruim ou vai dar bom e não tem como escapar do ruim ou aproveitar o bom. Enfim, mas é só um outro argumento aí possível. Então vamos ver essas obstruções, esses X vermelhos aqui que eu coloquei. O primeira obstrução seria a segmentação do nosso mercado de crédito. Porque no Brasil existem 2 tipos básicos de crédito, o livre e o direcionado. O livre é aquele que o banco concede do jeito que ele quer, sem ter uma obrigação de conceder tantos milhões ou bilhões ou X% de recursos para um determinado setor. O direcionado é uma obrigação que alguns bancos ou o setor financeiro como um todo tem que cumprir. Então, por exemplo, o crédito direcionado ele passa basicamente pelos bancos estatais. Então, o BNDES tem, por legislação ou regulamentações, obrigação de passar uma certa quantia sempre para crédito para empresas. A Caixa tem lá determinações que vêm do Conselho Monetário Nacional, se não me engano, que de todo o crédito da Caixa, X% no mínimo tem que ir para o sistema financeiro de habitação. No Banco do Brasil, essa obrigatoriedade é em cima do crédito rural. Para os demais bancos, tem essa obrigatoriedade para poupança, para depósitos de poupança. Já passo para você, Luiz. Mas daí tem outros que são, não é uma obrigação, mas são incentivos. Daí o Roberto, que está lendo para o TCC dele as regulamentações, vai até falar melhor do que eu. Mas quando o banco ele vai depositar lá o seu compulsório, ele tem que depositar, por exemplo, 100 milhões, mas ele tem deduções que ele pode fazer. Então ele vai poder deduzir, eu tinha que deixar 100 milhões, mas como eu cumpri não sei quantos % de crédito habitacional, daí eu posso deduzir um tanto, ao invés de botar 100 milhões, eu posso botar 80. O Roberto, dependendo da época, tem obrigação, para o microcrédito, né? Até você me mostrou na reunião, né? Essa do microcrédito. Então tem obrigações também, né? Tem algumas mudanças que são alguns direcionamentos, né, ou encaixes, que parece ser o termo mais correto para isso, que são obrigatórios. Embora o grosso do crédito direcionado seja via esses 3 bancos, mas uma parte considerável do crédito no Brasil vai via esses 3. O que acontece com o crédito direcionado? Ele, direcionado, responde pouco ou não responde à política monetária, porque você é obrigado a conceder esse empréstimo para alguém. No caso desses bancos, às vezes a taxa de juros é determinada não via um markup em cima da Selic, sim por uma medida administrativa. Então é um crédito cujo preço não responde à taxa de juros. Então aqui, pelo preço do crédito, uma parte do crédito não responde à Selic, porque é crédito direcionado com decisões administrativas. Então, do crédito que existe na economia brasileira, uma parte dele não é o que comumente a gente costuma pensar, que a Selic sobe, daí o custo do crédito sobe. Uma parte considerável do nosso crédito não responde à Selic, porque não é uma decisão de mercado via markup. Aqui o crédito como proporção do PIB, agora que eu vi que eu tinha que ter atualizado esses dados, mas enfim, não está tão velho assim, né? Quase um ano já, né? Também novembro. Então, tá. Perdão aí não ter atualizado tanto, mas a figura geral é essa. O livre é o azul, o direcionado é o laranja, ambos como proporção do PIB. Ou seja, nesse período aqui de 2015 e 2016, que os dois estão com a mesma proporção do PIB, significa que o crédito no Brasil
era meio a meio, livre direcionado. Metade do crédito nesse período era livre e a outra metade era direcionado. O Glauber está saindo, beleza, Glauber, já pode deixar registrado aí. Neste período, meio a meio do crédito era livre, metade era direcionado. Ou seja, deste canal aqui, se fosse água passando, só metade da água passa para a demanda. Porque a outra metade não responde à taxa de juros. Então já tem uma obstrução aqui. Ou seja, se os juros quer impactar a inflação via deixar o crédito mais caro ou mais barato, ela não vai afetar todo o crédito na economia. A Selic só afeta metade. Ou seja, uma alta que, por exemplo, chutando valores assim, pensando de um modo bem freestyle, se um aumento de 1% na Selic faria com que todo o crédito ficasse mais caro, o suficiente para reduzir a inflação em outro 1%, como a Selic só afeta metade do crédito, vai ter que subir a Selic em 2%, porque 1% só não vai dar conta, porque só está afetando metade. Né? Depois isso se descola e fica mais ou menos 2/3 para um lado, 1/3 para o outro. Então essa é a primeira obstrução dos canais de transmissão. A segunda é que o próprio crédito livre, ele é pequeno em relação ao total da renda. O crédito livre, se a gente voltar aqui, ele é um pouco mais de 30% do PIB. Ou seja, a Selic vai afetar algo que é de magnitude de 30% do PIB, não é algo de magnitude de 50% ou 100% como é em outros países. Talvez isso explique por que a nossa Selic tem que subir tanto para combater a inflação. Pode passar por aí também, porque países que têm mais crédito livre do que direcionado, e o crédito livre é, por exemplo, mais de 50% do PIB, você tem um volume muito grande de dinheiro que responde a taxa básica de juros. Como a gente tem essa resposta menor, os juros vai ter que subir muito mais para conseguir ter esse impacto lá no fim. Ó, a galera está tendo que sair, então eu vou tentar encerrar de fato às 6, mas acho que vai dar tempo. O outro impacto são das LFTs, que eu já comentei lá no início, então talvez dê para explicar, que é o seguinte. A LFT, por ser pós-fixado, ela é imune àquela questão ali deixa eu voltar, do preço do ativo, porque o juros sobe, na verdade é o contrário, né? O juros subindo, a LFT vale mais, porque agora ela vai estar rendendo mais. Então você tem partes dos ativos aqui no Brasil que respondem desse jeito ao aumento nos juros, mas tem uma parte da riqueza que é com a seta ao contrário, que são justamente as LFTs. Então essa setinha você tem meio que uma parte do preço dos ativos cai, mas tem uma parte que sobe. No fim das contas, isso vai impactar muito pouco aqui. Então é mais um canal obstruído na transmissão da nossa taxa Selic para a demanda agregada. Né? Daí tem outro passo que é da demanda para a inflação, que eu não cheguei nele ainda, o Roberto levantou, pode falar, Roberto. Não, sem falar que geralmente quando você tem algum título pré-fixado, você geralmente vai ter algum pós-fixado para fazer hedge, né? Então, exato, você vai investir nas duas pontas, né? Sim. Daí o próprio hedge já anula o efeito do preço de ativos, né? Porque o que desvalorizou se compensa no que valorizou, anulou o efeito de preço de ativos. Então é meio que dá para riscar esse canal aqui da história. Né? A existência da LFT faz com que esse hedge seja possível, e o hedge sendo possível, anula esse efeito. Então já é um canal a menos existindo aqui. Daí, deixa eu ver agora. O quarto é a nossa truncada estrutura a termo, que eu já falei lá no início, né? A nossa curva de... Já existe pouco, o mercado de títulos privados já é meio pequeno no Brasil comparado com outros países. E além de todos os outros problemas na nossa estrutura a termo, entre eles o que eu falei, né, da LFT, que faz com que a nossa taxa para um dia seja menos lá para a mesma para lá dívida do governo que tem prazo de vencimento entre 2 e 3 anos. A tendência normalmente é que a curva de juros seja assim, né? Quanto maior o prazo de vencimento, maior os juros, mas a nossa vai ter buracos aqui no meio, então deixa eu apagar ela de novo. Ela não vai ser uma curva porque ela vai ter um segmento que é do intraday até 90 dias, daí não tem nada, depois tem algumas negociações aqui, daí tem coisas com prazo de 1 ano, daí vai ter as LFT, que é o mesmo juros aqui do overnight, daí depois você vai ter alguns para 5 anos, pronto, acabou. A gente não tem uma curva de juros bonitinha como outros sistemas financeiros ou outras economias têm. A gente tem um balaio de gato, um pontilhado. Daí, voltando nos canais, já tem um outro aqui, né, pelas taxas de mercado, que também
a Selic não consegue chegar direito na demanda agregada por esse canal. Então, a Selic, para chegar na demanda agregada, pelo preço do crédito, metade, ou quase, é direcionada, então ela vai impactar só na outra metade do crédito. Mas essa outra metade é só 30% da demanda agregada. Pelo preço dos ativos ou riqueza, meio que se anula. Taxa de mercado, a nossa estrutura a termo, nosso mercado financeiro sendo pouco desenvolvido, também não tem esse canal. Então já afeta pouco, sobra o câmbio, que é desobstruído. Mas daí tem uma outra obstrução, que é a passagem da demanda agregada para a inflação. Porque não necessariamente uma demanda maior vira inflação maior, e não necessariamente você tem uma inflação maior porque teve uma demanda agregada maior. Que foi o exemplo que a gente já falou, né? Os preços administrados foram represados ali em 2013, 14, 15, que são esses preços que eu acho que eu falei na aula passada também, né? Foram represados por muito tempo, então ficou muito tempo sem ter um reajuste desses preços. O reajuste foi feito de uma vez de modo abrupto em 2015. Agora, isso não é nada, eu estou indo e voltando nessa figurinha, é algo que não é uma passagem de mais demanda agregada que virou a inflação. Você tem a inflação pura e simplesmente porque preços decididos administrativamente tiveram seu preço elevado. Não sei se eu tenho dado aqui, mas uma porcentagem, 25% do IPCA é composto por preços administrados. E, por definição, preços administrados não respondem a aumentos ou quedas na demanda agregada. Eles respondem, talvez, com algum delay. Então, se a gente vem e pensa aqui, eu já tinha arriscado, deixa eu... Liga a caneta. Eu tinha anulado este canal e este aqui. Esse sobra aí, digamos, uns 60%, que é crédito livre, porque os outros 40% é direcionado. Daí vem para cá, na demanda agregada. Mas para a inflação, por exemplo, se a gente pega IPCA, 75% são preços que, teoricamente, respondem à demanda agregada. 25% não respondem. Então, você tem várias obstruções nesses canais todos. E esse é o argumento do Ricardo Barbosa para que a gente tem que subir tanto juros para conseguir reduzir a inflação, porque tudo aqui no caminho está muito obstruído. Deixa eu ver, Roberto. E é que o IPCA ainda supervaloriza, já que desconsidera a substituição de produtos. Como assim, Roberto? Não captei essa. Acho que eu não entendi aí. É porque, tipo, geralmente o IPCA vai pegar produtos e vai comprar o mesmo produto por diferentes meses, né? Ah, sim. Então, quando um produto varia muito, geralmente o consumidor vai mudar a cesta. Exato. Então, vai estar uma supervalorização do Isso, agora eu entendi. Então, esses são os argumentos dele, e daí só últimos 2 slides, antes de eu passar mais um trabalho para vocês, coitados. Ele traz argumentos favoráveis, então ele traz 2 gráficos. Um é, ele dizendo, né, não desse jeito. Eu não argumentei que o crédito direcionado tem impacto no sentido de obstruir a taxa Selic. Bom, aqui está uma evidência preliminar. A taxa básica de juros cai quando cai a participação do direcionado. E quando o direcionado sobe, a Selic tem que subir mais. Então, há uma correlação entre essas duas variáveis. E a outra que ele traz é a participação das LFTs na composição da dívida no governo com a taxa de juros. Quanto menos LFT, menor é a Selic. Quanto mais LFT, maior é a Selic. Então, são 2 argumentos que ele traz ao final do texto para corroborar suas ideias. Bom, gente, esse é o texto. Eu vou passar aqui o trabalho, mais um. É um texto muito bom, recomendo a leitura. Ele não é tão longo. E mesmo que eu tenha explicado ele quase que fielmente, vale a pena a leitura. Mas não é uma leitura obrigatória, mas é bom de ler. Trabalho, ele agora é diferente. Então, o primeiro eu fiz perguntas, o outro foi resenha, agora é um trabalho, digamos assim, maior. Vocês vão ter que pensar, escrever, ler algumas coisas. É um trabalho mais solto, digamos assim, não tão criterioso, ou preso a uma pergunta ou um texto que vocês tenham que ler. O trabalho é o seguinte, eu até tive dificuldade de conseguir explicar direito o que eu quero, mas é bem simples. Vocês vão escrever um texto sobre a visão de vocês de o que determina a inflação no Brasil. Porque a gente debateu aqui várias coisas na aula, falamos muito disso. O que eu quero, até eu escrevi aqui, é um texto de opinião
E isso é muito importante, eu devia ter posto em negrito. E cada um tem a sua. Então não é porque eu defendi o meu ponto de vista que vocês vão ter que, na resenha de vocês, concordar ou usar os mesmos argumentos que eu. Pelo contrário, se tu discorda de mim, escreve lá. Eu não estou avaliando a opinião. O que eu vou avaliar do texto de vocês é quão bem vocês conseguiram justificar o argumento de vocês. Então, o que eu quero? Tem mais algumas regras aqui no trabalho. Então, o tema geral é esse. Vocês vão escrever um texto entre 1 e 2 páginas. Se ficar só uma página cheia, tá bom. Porque nos outros eu meio que tinha como 2 páginas, né, de referência. As resenhas eu costumo pensar em 2 páginas. E as perguntas, como eram 2, cada uma com uma página, eu também estava exigindo 2. Aqui eu estou exigindo escrever menos, mas pensar mais. Então, vocês vão dizer o que vocês acham que determina a inflação no Brasil. Pode ser a inflação de agora, a inflação atual, pode ser a inflação num termo mais geral, do tipo, nos últimos 10 anos, 20 anos, o que conta de modo mais estrutural, digamos, para a inflação no Brasil. Aí vocês vão dizer, eu acho que é câmbio, eu acho que é por causa dos argumentos aqui do Ricardo Barbosa, eu acho que é outra coisa, enfim. Diga o que você acha e por que você acha isso. Tente defender o seu ponto de vista. Aí tem mais uma regrinha que é o seguinte, eu quero que vocês façam uma pesquisa, daí eu vou até mostrar rapidinho aqui para quem nunca fez. Eu quero referência a, no mínimo, 2 artigos acadêmicos que estimem, econometricamente, algum determinante da inflação no Brasil. Não é para você ler, não precisa ler daí esses 2 textos inteiros. Você pula, lê a introdução e a conclusão, lê o resumo, a introdução e a conclusão, tá bom. Você já vai pegar a essência do argumento de alguém. Então, deixa eu só fechar esse slide. Esqueci de botar a data aqui de entrega, mas é sempre até o sábado. Sim, o Roberto, se é um texto é bom para debater em mesa de bar. Gente, não subestimem, se é que vocês subestimam, o debate na mesa de bar, tá? É um local, eu não estou brincando, né, por mais que pareça, mas é um local excelente para fixar suas ideias, você preparar seus argumentos melhor. Eu discutia muito em mesa de bar ao longo da graduação, do mestrado, do doutorado, e o grande poder de um economista é ter poder nesse tipo de conversa, mas é fato. Você conseguir expor a sua ideia num ambiente mais informal ajuda você a organizar o seu pensamento, isso é fato. Vários economistas, vocês conversarem, vão dizer a mesma coisa. Por isso que tem, com certeza é por isso que tem bar do lado da FEAC, né? Bater na mesa e falar, aí é que tá. Com certeza, escreve no texto, aí é que tá. Então vocês pensam que tá numa mesa de bar falando comigo e dizendo, não, professor, eu acho que a inflação depende disso, disso, daquilo, tá? Então a entrega fica, eu só vou tirar o slide porque eu quero mostrar rapidinho uma coisa para vocês, até o meia-noite do sábado que vem, né, 23h59, então até dia 13 de novembro, tá, a entrega. Eu tenho que falar brevemente do cronograma também, então deixa eu tirar esse slide, eu vou passar rapidinho aqui só para o Google Scholar, para quem nunca usou. Então, quem levantou a mão foi o Pedro, pode falar, Pedro. Professor, é porque o senhor, quando o senhor estava explicando ali o trabalho que era para fazer, o senhor disse que era, tipo, não era uma resenha, é um texto de opinião, certo? Isso. Uhum. Aí, quando o senhor passou o trabalho da resenha, eu faltei a aula que o senhor explicou esse trabalho. Uhum. E aí eu fui procurar no Google o que era exatamente a resenha para saber o que o senhor queria. E era justamente um texto de opinião. Isso, porque eu falo, mas pode terminar. Mas assim, a resenha que o senhor quer é um resumão do texto? Isso. Ou é realmente uma opinião em cima do texto? Não. O que eu peço na resenha é um meio termo entre o resumo e a resenha. Eu quero um resumo do texto e também uma opinião lá no final. Então, mas se quiser escrever mais opinião do que resumo, tudo bem também. Tá? Eu não vou descontar por isso. Se estiver bem escrito, bem argumentado, tá? Não tem problema. Mas o que eu acho assim, que dá uma certa facilitada para vocês foca mais na ideia de resumo e menos na ideia de opinião quando é resenha, tá? Esse aqui não, esse aqui é uma questão de opinião. A regrinha que eu quero é o seguinte, vocês vão vir aqui no Google Acadêmico e vão escrever, por exemplo, tá aqui, ó, eu já fiz esses dias para ver se apareceu alguma coisa. Então, você escreve determinantes da inflação, vai vir aqui vários textos de determinantes de inflação. Você pode colocar também, sei lá, câmbio Selic. Então, você vai ver isso, ó, previsão taxa Selic do câmbio. Não sei o que vocês vão pesquisar aqui. Eu quero que vocês peguem 2 artigos quaisquer que
mas que tem que ter a ver no assunto, né? Não vai ser, sei lá, impacto do Bolsa Família no consumo das pessoas de baixa renda. A não ser que você consiga amarrar isso na argumentação, mas se você conseguir, beleza. Mas o que eu quero é um artigo de opinião de vocês, de uma página, se quiser um pouquinho mais, até 2, falando sobre isso. O tema é determinantes da inflação no Brasil. O que explica a nossa inflação, de onde ela vem, tendo que ter, no mínimo, 2 artigos que você faça referência. Então, você vai ter que botar a referência bonitinha dele. Daí, deixa eu só mostrar mais uma coisa. Não sei se vocês sabem disso ou não, mas é uma dica boa. Por exemplo, como é que eu vou botar a referência? Não precisa ser na ABNT, mas tem que ter uma referência. Você clica nessas aspinhas aqui, ó, nessas aspas. Não sei se vocês já viram isso, mas vem 3 tipos de referência. Uma pela MLA, uma NBR e uma APA. Põe em qualquer uma, é só clicar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V jogando o texto. Tanto faz, qualquer uma das 3. Eu não estou avaliando formatação, eu estou avaliando a ideia de vocês. Tá? Então, o trabalho é esse. Para quem perdeu, ó, é nessa aspinha. Tem a estrelinha e tem as aspas. Clica nas aspas, já aparece isso. Então, resumidamente, é um trabalho que vocês vão escrever. Não, Bruno, não tem problema ser PDF. Eu prefiro quando é Word porque ajuda eu a dar um feedback melhor para vocês. Mas se você não está tão preocupado com o feedback que eu vou dar, pode ser PDF. Não influencia na avaliação que eu faço de vocês. Né? Só no quanto eu consigo interagir com o texto. Né? Tipo, no Word eu corrijo alguns erros para você ver onde está escrevendo mal e tal. Mas se você não se importa com isso, tudo bem. Então o tema é esse, escrever um texto de no máximo 2 páginas, sobre o que você acha que explica a inflação do Brasil. Pode ser a inflação de agora, ou pode ser a inflação mais geral, tipo, estruturalmente, histórica. Perdão, Luiz, não consegui entender. Todas as 2 coisas, né? Põe uma geral e aí depois falar agora. Pode ser as duas também, claro. Pode explicar o que historicamente determina e o que é agora. Se expressem, deem a opinião de vocês, tendo que ter essa referência a 2 artigos científicos no mínimo, tá? Daí vocês, óbvio, se quiser ler tudo, lê, se não quiser, só baixa o artigo, lê introdução e conclusão, é um jeito bom de pegar as ideias de um modo rápido, não tem falcatrua nisso, tá, gente? Sério mesmo, eu falo como acadêmico, dependendo se eu quero algo rápido, não quero mergulhar muito no assunto, eu baixo e leio resumo, introdução, conclusão, e tudo bem. Agora, num tema que você quer ser especialista, daí tem que ler e reler o texto inteiro, né? Daí não tem escapatória. Mas aqui eu não quero que vocês sejam especialistas nisso, é só um textinho de opinião pequeno, tá? Deu para entender o que eu quero, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo. Bom, se no meio do processo vocês tiverem alguma dúvida, obviamente o e-mail está aberto. Gente, chamada, então, podem colocar o nome completo de vocês aí. E é isso por hoje, espero que tenham gostado. Pode falar, Pedro. Professor, a aula acabou então, né? Isso, acabou, botar o nome na chamada. É porque eu tipo, no início da aula eu estava conversando sobre os big players do mercado financeiro e tal. Isso. E aí eu lembrei, juntei com coisa que eu estava pensando um dia desses, e eu fiquei um pouco, tipo, com uma certa dúvida. Porque assim, se assumir um presidente, então, e ele quiser fazer algumas mudanças na economia, ou então quiser garantir estabilidade, prosperidade, concordância com o mercado, ou então apoio para fazer alguma mudança estrutural grande no país e tal, ele vai precisar do apoio, ou pelo menos da tolerância dos grandes jogadores do mercado, porque os caras já têm um grande poder em cima de uma grande parte da economia. Isso. Só que assim, a gente vê que ao longo do tempo, esses grandes atores econômicos que têm poder em cima da economia e, portanto, da política, eles mudam. Por exemplo, na época do fim do Império do Brasil, esses grandes atores eram os cafeicultores. Era a galera que tinha muito poder, muita influência. Hoje em dia, o cafeicultor não tem tanto poder isolado assim. Isso. O senhor tem algum, tipo, um apanhado de quem são esses atores no Brasil hoje em dia? Os caras que você precisa agradar se quiser fazer alguma coisa acontecer? Tenho algumas ideias e algumas dicas para passar. Tu botou teu nome já aí na chamada, Pedro? Não vi aparecendo. Vou colocar agora. É isso, coloca aí que daí eu, como já é um off-topic, eu paro a gravação. Daí quando eu parar a gravação já não capta mais nomes, tá? Então quem não botou ainda, bota aí rapidinho. E é isso, daí quem quiser ver o off-topic fica aí, eu vou... Quem tá vendo a gravação só vai ouvir a pergunta, não vai ouvir a resposta, coitados. Vão ficar querendo saber. Então eu interrompi aqui a gravação.